Somos influenciados a todo instante por esse campo de conhecimento. Entretanto, a física é, na maioria das vezes, associada à teoria newtoniana materialista, segundo o qual tudo se explica por meio da matéria. A física quântica é a ciência das possibilidades escolhidas pela consciência superior ou cósmica, ligada ao todo, ao universo infinito. Se seguirmos essa vertente, a educação nas escolas, por exemplo, seria muito diferente. Os professores encorajariam a liberdade em vez de vigiá-la ou cercá-la, como também a busca por valores e significados mais profundos. Entretanto, ainda vivemos de forma convencional, o que desestimula a nossa criatividade. Nos dias de hoje, há muita ênfase no fazer, trabalhar e trabalhar. Não importa se o trabalho carrega um significado especial para o indivíduo, porque não há espaço para se extrair das experiências significativas os valores que lhes são transformadores, que é justamente o foco na física quântica. Uma vida mais interiorizada, meditativa e, portanto, criativa se torna impossível em rotinas tão atribuladas que reforçam o pensar e o fazer em detrimento do próprio ser. Entretanto, ao se relaxar e voltar para dentro de si mesmo, as possibilidades quânticas se expandem como ondas. Nossas escolhas, portanto, se expandem e, por tabela, nossa capacidade de ser. A física quântica é a ciência das possibilidades. E o que isso significa em termos práticos? Essa concepção não é muito diferente do que acontece no mundo material. Objetos materiais apresentam possibilidades mutáveis, ou seja, eles se expandem, embora de forma pouco significativa aos nossos olhos. Por isso, o mundo externo parece praticamente estável, dando a nós a impressão de que eles são independentes do nosso olhar. Mas na realidade, mesas, cadeiras, enfim, tudo está se modificando no nível diminuto do universo das partículas. O mesmo acontece com a realidade de cada um. Partindo dessa contratação, a física quântica se apresenta como a física das possibilidades. E sua mensagem introversa é que temos potencialmente a liberdade de escolher, dentre essas possibilidades, resultados que podem ser vivenciados, modificando dessa maneira a nossa própria realidade. Nesse sentido, essa corrente científica desempenha um importante papel no mundo dos nossos sentimentos, no mundo da nossa intuição, especialmente de nossa mente e do nosso universo interior, onde passamos a maior parte do tempo. Quanto mais nos tornamos conscientes dessa realidade, mais criativos nos tornamos. Alguns cientistas afirmam que a consciência, no sentido de percepção refinada, é simplesmente uma construção do cérebro. Mas como a física quântica define essa capacidade humana? E como ela funciona? Esse é justamente o princípio de uma nova ciência. Todos os objetos para a física quântica são possibilidades. Mas como possibilidades nunca vistas viram eventos reais em nossas experiências? E isso era uma charada até nos darmos conta de que a consciência não é um fenômeno restrito ao cérebro, uma vez que ela transcende esse órgão, invadindo a dimensão de cada ser. Nesse sentido, a consciência é anterior ao cérebro, portanto, influencia seu funcionamento. Isso nos leva à constatação de que a consciência faz escolha a partir dela mesma, ou seja, ela converte possibilidades em eventos reais. Mas como podemos conectar a essa consciência superior? Nós não nos conectamos a ela de forma permanente. É algo descontínuo que necessita de transições, do fazer ao ser, do ser ao fazer e assim por diante. Por isso, a criatividade nos escapa de uma forma tão fácil. Porque para que ela brote, precisamos sair do âmbito do fazer para o do ser, relaxando e voltando a atenção para o nosso mundo interior. A meditação, por exemplo, desacelera a mente submetida ao fazer. E se permitirmos, a mente acabará pulando de uma tarefa para outra sem parar. A desaceleração da mente é a chave para a criatividade. E esse é um aspecto fundamental de várias tradições espirituais. Espiritualidade envolve criatividade, e a criatividade demanda a sua mente serena. A mensagem central do filme Quem Somos Nós é a de que nós criamos nossa própria realidade. E como se dá essa criação? Essa ideia é controversa porque a primeira impressão é de que criamos nossa realidade a partir da consciência do ego. Acontece que as escolhas conscientes
não se dão no estado ordinário da consciência, sobre a regência do ego, e sim no estado não ordinário da consciência, ou seja, quando nos integramos ao todo, ao cosmo. Esse conceito é muito importante e precisa ser entendido corretamente. Ele diz respeito à interconexão existente entre todas as pessoas e as coisas que estão fora do espaço-tempo. E os sistemas de coordenadas usados pela física tradicional é algo muito sutil. Isso prova que os místicos estavam certos sobre a existência de duas realidades, uma ordinária e imanente, relacionada ao mundo material, e outra sensível e transcendente, associada à dimensão espiritual. De uma certa forma, todas estão entrelaçadas. Podemos então criar somente coisas boas, banindo o sofrimento? É claro que podemos, mas temos que entender que isso requer forte intenção seguida de um processo criativo. Precisamos criar uma intensidade de propósito e depois relaxar, oscilando entre os âmbitos do fazer e do ser, e de uma forma suscetível de acordo com a lógica quântica. Daí, podemos certamente criar coisas boas com base nos saltos quânticos, também conhecido como insight criativo. Qual a importância do livre-arbítrio na busca pela realização? A chave é alcançar o estado de não localidade de todo o infinito da consciência. Ou seja, a chave é saltar do estado normal de consciência, que é o seu próprio ego, para uma unidade cósmica extraordinária de superconsciência chamada self quântico. Somos capazes de ser felizes naturalmente, mas para tanto não pode haver divisões. Precisamos encontrar a unidade com o todo. O caminho para a felicidade é viver uma vida cheia de realizações e sem divisões, valorizando sentimentos nobres como o amor, discernimento, transparência e dando menos atenção ao ego. Para tanto, nossa mente precisa estar consciente e cultivar pensamentos positivos, além de expressar sentimentos amorosos nas relações com os familiares, com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho ou todos os nossos amigos que encontramos na sociedade. Outra importante fonte de realização é se ocupar de algo que realmente tem um significado maior do que meramente ganhar dinheiro. Precisamos buscar trabalhos que nos tragam a verdadeira satisfação. Essas posturas fazem parte do que chamamos de ativismo quântico, cujo objetivo maior é encontrar os pensamentos e o modo de vida que estimulem a criatividade e a satisfação plena. Lembrando que somos muito mais suscetíveis à influência de emoções negativas, e se não estivermos despertos, vamos nos encorajar nessa tendência inata. Como descrever Deus? Falamos sobre a possibilidade de que se tornam realidade com base nas escolhas feitas no estado de consciência não local, ou seja, fora do tempo e espaço, pois esse é o estado de superconsciência ou self quântico. É o que as populações antigas chamavam de Deus. As religiões precisam dar um passo adiante. As pessoas precisam redescobrir Deus por elas mesmas, por meio de uma vida criativa, e não simplesmente temê-lo ou se submeter a concepções impostas. Deus se manifesta na liberdade de escolha. Ele está em nós, ele está dentro de nós, em nossos aspectos mais profundos. É mais fácil lidar com os problemas cotidianos. Todas as pessoas têm dificuldades na vida, mas aprender a se manter consciente com a ajuda da meditação, seja sentado da forma tradicional, seja pensando em coisas boas e em pessoas queridas e expandindo essa energia para o mundo, dessa forma você não vai permanecer na negatividade. Quando se deparar com os obstáculos da vida, sempre pensar, isso vai passar, uma hora ou outra isso vai passar. Quanto ao futuro da humanidade, intensamente assolada pela violência, pela miséria e pela intolerância, deve-se acreditar que o movimento da consciência nos conduzirá à evolução amparada na percepção aguçada da realidade sutil, ou seja, de uma realidade infinitamente maior que a realidade da consciência ordinária, e essa realmente é baseada no ego, bem como na exploração de significados e valores profundos, como base na experiência e na convivência. A evolução às vezes detona crises, processos que nem sempre são negativos. É preciso lembrar que sem as crises não dispomos de intensidade, de urgência. E muitas transformações chegam até nós pela via do coletivo, na forma de calamidades, guerras, fome. Aí logo pensamos, por que Deus está nos punindo? Precisamos levar em conta
o fato de que o cosmos funciona de maneira tão vasta que às vezes nossa compreensão é incapaz de abarcar essa grandiosidade. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar para vocês aqui um glossário quântico. Ativismo, colapso, consciência, Deus, efeito do observador, inteligência supramental, não localidade quântica, possibilidades quânticas, salto quântico e selfie quântico. Ativismo quântico é a ideia de que transformamos a nós mesmos e a nossa sociedade segundo as mensagens da física quântica. O colapso é o produto da escolha consciente. A consciência é a base de toda a existência. Deus é a inteligência superior, que também é o agente criativo da nossa consciência. O efeito do observador é o ato de ver algo, transformando possibilidades em experiências reais na consciência do observador. A inteligência supramental é a nossa intuição. A não localidade quântica é a capacidade de comunicação sem sinais, fora do espaço-tempo. As possibilidades quânticas são os caminhos que se apresentam ao livre-arbítrio por meio da consciência. O salto quântico é o elo entre nós e aquilo que escolhemos como base na consciência transcendente, por exemplo, o nosso insight criativo. E o selfie quântico é o espírito ou estado de superconsciência. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos sempre ao canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.